dando prosseguimento a algo que o pastor Manuel começou no domingo passado, em cima desse texto. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 4 até o verso número 7. A palavra de Deus diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Amém. Pai, tua palavra está diante de nós mais uma vez, e a nossa necessidade é a mesma: ouvir a tua voz, receber ensino do Senhor, palavra que alimenta, o pão que desce do céu para nos alimentar, o pão vivo, a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que nós possamos ouvir a tua voz e, além de ouvir, que venhamos a pôr em prática na nossa vida tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nestes dias, Pai. Abençoa-nos com a tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida que entrego em tuas mãos, clamando pelo poder do Espírito Santo, pela tua unção que me capacite a ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. É isso que te peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, a palavra-chave que eu quero destacar aqui é algo que Paulo usa por duas vezes. Ele fala de crescimento. Veja, o apóstolo Paulo enfatiza que o crescimento, no versículo 6, vem de Deus, e também que Deus é quem dá o crescimento. Duas vezes ele menciona essa palavra. Paulo está falando à igreja, especificamente à igreja na cidade de Corinto, mas essa palavra serve para todos aqueles que hoje são igreja do Senhor. Isso inclui a gente. Somos a igreja do Senhor. Então, creio que nós temos a mesma necessidade de receber essa palavra. Ela não era exclusiva para aquela igreja. Aquela igreja enfrentava um momento um pouco conturbado, porque havia uma certa preferência de um pelo outro, a igreja favorecia um em detrimento de outro, alguns diziam que gostavam mais de Paulo, outros de Apolo, e aquilo causava uma divisão na igreja. E isso ainda hoje pode acontecer, é muito comum que as pessoas se comportem dessa maneira, por isso a palavra é sempre atual. Mas a causa do problema que Paulo descreve aqui, ela é a mesma, e a mesma causa que hoje ainda provoca essa questão dentro de qualquer igreja, é a falta de maturidade, é a falta de um crescimento espiritual. E todo organismo vivo experimenta uma fase de crescimento. E crescimento significa uma evolução contínua à medida que o tempo passa. Um desenvolvimento que vai aumentando com o tempo. Agora, quando não há crescimento, alguma coisa está errada. Porque é natural que ele ocorra. Quando nós semeamos uma semente, a própria palavra de Deus menciona a semente várias vezes, diz que a semente depois se transforma numa árvore, que dá frutos, que fica frondosa, ou seja, a pequena semente produziu muita coisa. Jesus falou que a gente, se tiver fé como um grão de mostarda, bem pequenininho, nós faremos grandes coisas. Ou seja, começa algo pequeno e depois se torna algo grande. Essa é a ordem natural das coisas. A gente nasce pequeno, depois a gente cresce, a gente se desenvolve. Quem tem filho pequeno, todos os meses leva ao pediatra. E o que o pediatra faz na primeira vez da consulta, no primeiro momento? Ele mede e pesa a criança, para saber se de um mês para o outro houve crescimento,
Se ela cresceu em altura, se ela cresceu em peso, se ela não cresceu, alguma coisa estava errada. Por quê? Porque o natural é que ela cresça. O natural é que a gente, à medida que o tempo passa, se desenvolva, se torne maior e melhor com o passar do tempo. Isso é um processo natural. E na vida espiritual, na igreja, o mesmo princípio deve também ser aplicado. Eu, como cristão, você, nós devemos crescer espiritualmente. À medida que o tempo passa, é o natural, é como se a gente fosse num pediatra espiritual e ele pudesse medir a nossa fé, a nossa posição a cada tempo e comparar. Se nós fizermos isso, qual vai ser o relatório desse pediatra? Será que ele vai dizer que a gente está bem de saúde? Ou ele vai perceber que ao invés de melhorar, a gente piorou? Ao invés de crescer, a gente encolheu? Ao invés de ficar mais maduro, a gente ficou mais infantil? Não é normal quando isso acontece. Pelo contrário, a evidência da nossa saúde é que eu hoje seja muito melhor do que há 20 e tantos anos atrás, quando eu me converti, ou não? A tendência é que você hoje seja uma pessoa muito melhor do que no tempo que você se entregou a Cristo, porque isso garante que há uma saúde, há um processo em andamento que é um processo bom. A igreja também, que é a reunião de todos nós, o que deve acontecer com ela à medida que o tempo passa? Ela deve crescer. Nós experimentamos crescimento. Quando a igreja foi aberta em 14 de março de 1999, éramos poucas pessoas, hoje somos um número maior. Mas se a gente estudar, será que esse número está crescendo a cada ano, ou ele tem estagnado, ou de repente num ano a gente regrediu? Como é que anda isso? Isso é um fator a ser medido? Sim, também é. Embora não prove muita coisa, um crescimento numérico, mas é um sinal de saúde, é uma tendência natural que haja um crescimento e não uma estagnação, ou pior, uma regressão. Então, na vida espiritual, o mesmo princípio tem que se aplicar. O texto que a gente leu aqui diz que o próprio Senhor dá crescimento. Ou seja, há um interesse de Deus que eu cresça. Concorda? Há um interesse de Deus que você cresça na fé. Há um interesse de Deus que a igreja cresça, que os discípulos se multipliquem, que mais pessoas o conheçam através de nós, que a gente alcance mais o bairro de São Cristóvão, ou não? O que você acha? Deus não está nisso? Não há um interesse de Deus, e quem dá o crescimento é Ele. Se a gente não atrapalhar, vai crescer. Resumindo é isso. Porque se Deus dá o crescimento, e você olha para você mesmo e diz assim, mas eu não cresci esse tempo todo na fé. Eu não cresci com esses anos todos de igreja. A culpa é de quem? É de Deus ou é sua? A igreja não cresceu esse último ano. A culpa é de quem? É de Deus ou é nossa? Ele dá o crescimento, quer dizer que esse ano ele não deu? Não, ele deu, mas eu bloqueei. Ele deu, mas eu insisti em ser criança. Ele deu, mas eu insisti em derrubar aquele que estava subindo. Eu insisti em dividir. Eu insisti em enfraquecer. Então nós podemos nos opor àquilo que Deus quer fazer, tanto na nossa vida individualmente, quanto na coletividade. Às vezes nós somos o que Jesus chamou pedras de tropeço. E ele disse, se você fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, o que ele quer com esse pequenino que crê nele? Que ele cresça, que ele se torne um adulto espiritual, mas de repente nessa tenra infância eu o faço tropeçar, e eu interrompo o crescimento de um pequenino. Jesus diz, era melhor eu amarrar uma pedra e ir para o fundo do rio, do mar, porque eu estou atrapalhando um crescimento que Deus deseja. Então, uma análise que a gente tem que fazer, Deus deseja o crescimento da igreja, e se ela não cresce e eu estou atrapalhando, tem alguma coisa que eu preciso mudar. Deus deseja o meu crescimento espiritual, eu não cresço, eu estou atrapalhando, eu preciso parar de atrapalhar, porque se eu não atrapalhar, vai crescer, irmãos.
Se você não atrapalhar, você vai crescer. Se você não atrapalhar, a igreja vai crescer, porque Deus é quem dá o crescimento, é o que é dito aqui. Então, nós podemos ser e devemos ser cooperadores com Deus. No versículo 9 está escrito: porque de Deus somos o quê? Cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Cooperar quer dizer operar juntos. Então Deus dá o crescimento e eu me associo a Deus para que isso aconteça. Eu coopero com Deus para que isso se realize. Então eu trabalho junto com Deus. Então o que Deus quer para mim é que eu trabalhe com Ele para o crescimento. De quem? Em primeiro lugar, meu, pessoal. Em segundo lugar, do corpo aonde eu estou. Aí o propósito é que Ele dê o crescimento e que eu trabalhe junto com Ele. Mas eu posso não fazer isso, por isso Jesus deu uma palavra: quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Ou seja, se eu não coopero, eu atrapalho. Não há uma posição em que eu me torne neutro. Porque, queridos, a vida espiritual, a vida da igreja, não admite estagnação. É como um barco que precisa que todos remem para continuar andando. Se alguém não rema, já está atrapalhando. Olha, eu não vou impedir ninguém de remar, mas eu não vou remar, eu vou sentar aqui e ficar olhando. Já está atrapalhando. Quem não ajunta, espalha. Quem não é a favor, automaticamente se torna contra. Então não há uma posição de neutralidade. Eu estou aqui quietinho, ninguém mexe comigo, eu fico aqui, mas eu estou fazendo peso no barco. Então, de alguma forma, eu estou atrapalhando o que Deus deseja, que é dar o crescimento, seja para mim, seja para a própria igreja. Aí eu me torno o obstáculo. Então, as duas opções que nós temos aqui, repito, não temos uma intermediária, só há duas opções. É como diz a Bíblia em vários momentos, e talvez alguém ache radical, mas é radical mesmo. Jesus disse: ou sou filho de Deus, ou sou filho do diabo. Não tem um intermediário. Ou estou com ele, ou estou contra ele. Ou ajunto, ou espalho. Não tem um meio termo. Em relação a essa posição, também tenho só duas opções: ou coopero, ou atrapalho. Ou sou um trabalhador, ou sou aquele que destrói. Ou sou aquele que edifica, ou aquele que derruba. Ou sou aquele que empurra para crescer, ou aquele que se torna o obstáculo para que a coisa não avance. E era isso que Paulo estava enfrentando naquela igreja. Ele disse: o plano de Deus é que eu seja um cooperador. Mas antes, nos 3 primeiros versículos, ele falou do obstáculo. Olha só o que ele diz no verso 1 do capítulo 3. Eu, porém, não vos pude, irmãos, falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele está escrevendo a uma igreja que ele abriu há um tempo atrás. Então, uma igreja que já não devia ser mais criança, já deveria ter tempo de ter crescido. Mas ele disse: eu queria falar com vocês como adultos, mas não deu, porque vocês ainda estão se comportando como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha que constatação. Paulo diz: olha, no início eu dei leite, mas depois do leite é normal que a gente comece a comer alguma coisa mais sólida. Foi assim com você? Com todos? Com os nenéns que nós temos? Começam com leite, depois começa uma papinha, a coisa vai melhorando. Então, ele diz: eu fiz a mesma coisa, mas ainda não consigo dar nada mais sólido, porque vocês continuam carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Essa é a introdução. Eu comecei ali do verso 4, mas a introdução foi essa, foi pesada já. Paulo já bateu logo de cara no problema, dizendo: olha, o que está acontecendo é que vocês estão se tornando um obstáculo ao crescimento.
por causa da infantilidade, por causa da carnalidade, por causa da falta de espiritualidade. Então, além de você não cooperar como é o plano original de Deus, como não há posição intermediária, você acaba se tornando um obstáculo, porque insiste em permanecer com um comportamento infantil, e quanto mais infantil, mais carnal, menos espiritual. Isso é o problema que Paulo está atacando aqui. E aí, queridos, isso fala com a gente, para a vida da igreja, para a vida individual de cada um de nós como cristãos. Como é que eu faço para ser um cooperador de Deus? Eu preciso crescer. Como é que eu faço para ajudar a igreja? Às vezes nós temos essa disposição, nós nos convertemos, nós começamos a congregar, e de repente a gente começa a pensar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar a igreja, eu preciso... Ainda bem que dizem, alguns dizem que eu preciso ajudar o pastor. Ninguém me ajuda aqui não. Você ajuda a igreja, tá bom? Ninguém vem ajudar o pastor, porque eu não sou a igreja mais do que você o é. Nós somos a igreja. Então a gente pensa em ajudar a igreja. Como é que eu posso ajudar a igreja? Primeiro, crescendo. Como criança é difícil ajudar a igreja. Você teve filhos agora, eles estão com 1 ano, com 2 anos, eles já conseguem ajudar em casa alguma coisa? Você já bota algum deles para passar a roupa, outro para lavar? Bota? 2 anos de idade, vai lavar a louça. Aqui a gente divide as tarefas, você vai ajudar em casa. Não rola. Assim também, o neném espiritual não tem condição de ajudar em nada na igreja, porque ele está numa posição de receber, ser alimentado com leitinho espiritual, para que ele se fortaleça, para que ele cresça com saúde, para que mês a mês no pediatra espiritual ele apresente um crescimento, um peso maior, e isso é natural. Então, para eu ajudar, primeiro eu preciso crescer. Preciso crescer, e crescer é uma ordem de Deus. Então, a primeira coisa que tem que vir à cabeça quando você pensar em ajudar a igreja, eu preciso crescer. Se eu não cresci ainda, esforce-se para crescer. Assista à escola bíblica dominical, participe dos cultos de família, de oração, participe dos eventos da igreja. Isso é um crescimento para você. É uma alimentação sadia que vai te formando aos poucos para você se fortalecer espiritualmente e se tornar alguém que pode colaborar, como diz a palavra de Deus, como os colaboradores, cooperadores juntamente com Deus. Isto é uma ordem de Deus. Alguns versículos para você ver. Em 1 de Pedro, capítulo 2, na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo número 1 e 2, Pedro diz assim: despojando-os, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisia, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que dá o crescimento? O leite espiritual. Então eu tenho que desejá-lo ardentemente. Quando eu cheguei à igreja, quando eu cheguei a Cristo, eu ainda vinha contaminado com todo esse tipo de maldade, de hipocrisia, de inveja, de falação de mal dos outros, maledicência, tudo isso. Agora eu tenho que jogar isso tudo fora e começar a me alimentar desse leite espiritual genuíno que vai me dar crescimento, para que então eu me torne um colaborador, um cooperador com Deus. Isso é uma ordem de Deus. Em Filipenses também está escrito, no capítulo número 3, no versículo 13 e no versículo 14, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo na vida. Eu, como cristão, preciso ter um alvo, preciso avançar em direção a esse alvo. Então, esse crescimento me faz avançar, me faz investir em mim mesmo.
É muito estranho que isso não aconteça, porque isso é algo natural. Eu não sei como foi com cada um de nós, mas quando eu me converti, as coisas que eu mais gostava de fazer era de ler mais a Bíblia, de conhecer mais de Deus, de fazer curso, de fazer treinamento, de fazer isso, fazer aquilo. Eu queria me encher daquilo que estava transformando a minha vida. Participar, receber, isso é algo que é natural. A criança, quando ela está sem fome, você fica preocupado. Fica ou não fica? Se o seu bebê não está comendo, é natural que ele venha direto para a mamadeira, não é para o peito, ele tem aquele desejo, isso é natural. Se ele não tiver, você fica preocupado. Então isso é algo natural. Avançar, ter um alvo, ter um propósito, um objetivo, faz parte do nosso crescimento. Veja também em Efésios 4 agora, Efésios capítulo 4, versículo também 13 e 14, está escrito desta forma: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo fala de um crescimento que deve ser feito por todos nós, chegar à unidade, à estatura de Cristo, à plena varonilidade, à plenitude, porque isso fará com que eu deixe de ser um menino, com as coisas características de menino, andar agitado de um lado para o outro, frequentar 10 igrejas ao mesmo tempo, buscar aqui e acolá, e ficar para lá e para cá, à mercê. Ouço uma coisa num lugar, ouço outra em um lugar, muda tudo na minha cabeça, fico todo confundido. Isso é coisa de menino. Aquele que cresce, cresce constantemente e dia a dia experimenta esse crescimento. Isso é uma ordem de Deus. Então, primeiro, crescer, tenho que obedecer. E obedecer é simples. Como crescer? Me alimentando bem. Você se alimenta bem? Depende. Às vezes a gente come muito, mas não quer dizer que está se alimentando bem. Como eu disse, várias fontes, um cardápio enorme está diante de nós. Você pode provar de um monte de coisa, mas não quer dizer que você está comendo bem. A gente precisa comer bem para se alimentar, para crescer. A gente precisa dedicar importância a isso. Veja o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 10, versículos também conhecidos por todos, versículo 17 de Romanos capítulo número 10. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em outra tradução diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso traz a fé. A fé é o alimento, é aquilo que me move. O justo viverá pela fé. Então isso aumenta em mim à medida em que eu me alimento. A palavra é o alimento. Não há outro alimento espiritual. A fonte é a palavra de Deus. Ela é a fonte do alimento. Qualquer outra coisa é acessório. Engorda, mas não produz saúde. A palavra é o essencial. Há uma comparação na Bíblia da palavra com o maná que desceu do céu. O maná desceu do céu para sustentar o povo no deserto. Tinha um gosto enjoado. Depois de você comer uma semana a mesma coisa, você fica enjoado. Tem gente assim, eu não tenho esse problema não. Eu posso comer todo dia uma coisa, só não fico enjoado não. Mas tem gente que tem isso, né? Todo dia a mesma coisa, todo dia enjoa. Não enjoa não. A palavra de Deus é boa e não enjoa. Mas o maná, comparável à palavra, era o essencial. O resto, irmãos, o resto é supérfluo, entende? O resto enfeita o prato, mas não alimenta. O essencial é o pão da vida. Foi esse o exemplo que Jesus deu. Mas ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
É o maná que sustenta no deserto, é a palavra que me mantém e é que me dá o crescimento que eu preciso. Pedro falou do leite espiritual, o genuíno. Por que o genuíno? Porque tem o falso. Aqui no Brasil tem leite falso? Já viu? Leite com ureia e sei lá mais o que misturam no leite. Volta e meia acontece, né? Porque tem o bom, mas tem o falso. A palavra é assim também. Você tem a palavra genuína e tem a falsa. Depende da fonte. Mas se você fica bebendo em um monte de fonte, um monte de teta por aí, você vai pegar leite falso. E aí? Como é que vai ser? Certamente não dará crescimento. E o pior, pode trazer doença. Porque o que é estragado traz doença, irmãos. Se não fizesse apenas mal, estava bom, né? Se não engordasse, né? Não, como é que é? Se não mata, engorda, né? O ditado do pessoal aí, estava legal. Mas não é assim não, acaba que mata. Mata porque é ruim, porque é estragado, porque é venenoso. E isso é um processo na vida. Começo com esse leite espiritual, a fonte do crescimento, e vou aumentando cada vez mais o meu entendimento, a minha capacidade de digerir coisas melhores. Como diz a Bíblia em Hebreus, no capítulo 5, leia comigo aí Hebreus capítulo 5, verso 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Olha a experiência, o que faz, o discernimento aumenta. Mas veja, ele diz no versículo 12, pelo tempo que passou, decorrido, vocês têm novamente necessidade de ter alguém que ensine? Pelo tempo que você tem de casa, você já era para ser professor, você já era para estar ensinando, mas não, ainda está no leitinho. Isso não é legal, porque isso é regredir, isso é voltar atrás. O crescimento deve ser contínuo. Quanto mais idade, quanto mais tempo, mais forte, mais resistente. Isso é algo natural que a gente deve entender. E como a Bíblia disse, é o pão que alimenta, que é verdadeiro, que vai fazer diferença. E quanto mais a gente cresce, mais valor a gente dá à palavra. Quando crianças, a gente não sabe valorizar as coisas direito, mas quando vem a experiência, a gente sabe separar o que é bom e o que não é. E a palavra de Deus é, como diz o salmista, mais doce do que o mel, mais desejável do que o ouro. Como diz o Salmo 119, abra aí junto comigo o Salmo 119, apenas no versículo 97, está escrito dessa forma, leia junto aí, olha: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Amo a tua lei, amo a tua palavra. Isso é sinal de crescimento. Quanto mais você a tem com você, mais você cresce com ela. Em Deuteronômio capítulo 17, no versículo número 19, Deuteronômio capítulo número 17, no verso número 19 diz: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda o quê? A temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Quanto mais você tem a palavra com você, mais você guarda a palavra, mais você obedece a Deus, mais você teme ao Senhor. O temor ao Senhor é uma evidência da nossa maturidade espiritual.
E isso se manifesta de forma prática, que fica visível. Quando alguém cresce, você percebe, não percebe? Às vezes você encontra um amigo há muito tempo, ele te apresenta, esse aqui é meu filho. Qual é o primeiro comentário? Puxa, está grande, cresceu, né? Normalmente é isso que acontece, porque cresceu mesmo, não é verdade? Cresceu de fato a criança, você não via há algum tempo, e agora já parece tão diferente. Às vezes você vê e diz, caramba, olha o tamanho que está esse menino, essa menina, porque isso é algo que dá para ser evidenciado, dá para ser notado. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Leia comigo em Lucas capítulo 2, 52. Olha como isso é notório, irmãos. Lucas capítulo 2, 52. Jesus ainda um menino, mas olha o que diz a Bíblia. E crescia Jesus. Ele ainda era um menino, mas a Bíblia diz que ele crescia. Em que ele crescia? Em sabedoria, que mais? Em estatura, a altura, e também em graça. Aonde ele crescia? Diante de Deus e dos homens. Era visível o crescimento do menino, ali por volta dos 12 anos, mas ele já crescia na estatura, como é normal para um organismo vivo, mas também crescia na sabedoria, crescia na graça de Deus, e isto era visível aos homens, e era visível a Deus. Irmãos, a Deus tudo é visível, nada podemos esconder, concorda? Mas certas coisas precisam também ser visíveis aos homens, precisam ser notórias aos homens, e o nosso crescimento espiritual é uma destas coisas. As pessoas precisam notar que nós mudamos, precisam notar que nós crescemos, porque é muito comum, isso acontece com várias de nós, a pessoa dizer assim, mas você não está na igreja há tanto tempo e ainda está fazendo isso? Mas você me fala há tanto tempo de igreja e você não muda? Há quanto tempo você está lá nessa igreja e você ainda está nesse comportamento? É normal isso? Normal não é, comum é, mas não é normal, não é verdade? Muitas são as pessoas que não percebem esse crescimento, quando deveria ser o contrário. Ela deveria perceber, o nosso crescimento deveria ser diante dos homens, a ponto das pessoas dizerem, realmente essa pessoa é uma pessoa nova. Desde que ela está na igreja, ela se transformou, e cada dia ela se torna uma pessoa melhor. Não é esse o padrão de Deus para nós, ou estou enganado, irmãos? Porque é esse crescimento que produz. Veja, em uma árvore que você planta, voltando ao exemplo da semente, você coloca a semente aqui, aí semana que vem você vai lá, colhe uma fruta. Existe uma árvore dessa? Eu gostaria que existisse. Você gostaria? Isso é mais fácil, né? Bota uma semente aqui, semana que vem você já está comendo alguma coisa dessa árvore. Não existe, irmãos. Ela passa por um processo de fortalecimento, de crescimento, para que depois, diante de uma maturidade, ela venha a dar um fruto, e o próprio fruto passa por um processo de amadurecimento. Você já comeu um fruto antes dele estar maduro? Já fez isso? É ruim pra caramba. O pior deles, caqui. A pior cica de todas. Uma das frutas que eu mais gosto, mas é a pior cica que eu já vi na vida, é a cica do caqui. Tá bonitinho, por fora, você vai lá, a boca seca toda. Já viu isso? Porque se não tiver maduro, também não funciona. Então essas coisas se evidenciam, e o crescimento na minha vida espiritual vai fazer com que o fruto seja produzido. Antes disso, não tem como dar fruto, mas o que Deus quer é que eu amadureça para que eu dê fruto. Jesus disse aos seus discípulos que a gente precisa dar fruto. Está lá em João capítulo 15, na comparação que ele fez com a videira. Frutos é o que vocês precisam dar, mas como dar frutos se eu ainda sou uma sementinha? Como dar frutos se eu ainda sou uma pequena árvore? Eu preciso crescer.
E se eu crescer, a consequência natural é que o fruto será produzido. E qual é o fruto? Essa é fácil. Qual é o fruto, irmãos? Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ver lá? Que fruto é esse? É o fruto do Espírito. Ele vai produzir isso em nós, mas não como crianças, quando de fato assumirmos uma maturidade. Aí diz a Bíblia no verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas só vão se tornar evidentes na vida da gente, à vista de todos, diante de Deus e diante dos homens, quando o crescimento de fato acontecer. Quando o amadurecimento chegar, o fruto será produzido e será visível aos olhos de todos, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Maturidade produz crescimento e faz com que eu não queira ser notado, mas involuntariamente eu vou ser percebido. A maturidade não faz com que eu queira aparecer, mas certamente eu serei notado, porque o fruto não tem como esconder. Quando a árvore dá fruto, ele fica visível, irmãos, fica aparente, não dá para esconder. Não é motivo de orgulho, porque isso é o normal. O que é normal? Dar o fruto ou não dar o fruto? Normal é dar o fruto. Por isso que Jesus, quando chegou na figueira, viu que ela não tinha o fruto, ele secou, porque não é normal, ela tinha que ter o fruto. Então, se eu tenho o fruto, não tenho do que me orgulhar, porque isso é o normal, é o mínimo que se espera de mim. Mas se eu não tenho, tem alguma coisa errada. Mas a maturidade, ela vai fazer com que eu não queira ser notado pelos meus frutos, mas que os meus frutos tragam exaltação para Deus. Porque o que é objetivo de Deus é que quando alguém olhar para a gente e dizer, poxa, esse homem, ele está diferente. Olha, ele tem amor, ele tem alegria, ele tem paz, ele tem paciência, ele é benigno, ele tem bondade, ele é fiel, ele tem mansidão. Olha, eu conheci ele antes, ele era terrível. Agora ele tem domínio próprio. Antes era uma pessoa agressiva. O que é isso aqui? É o fruto sendo visto pelos homens. E aí vão dizer o quê? Deus é realmente Deus. Deus transformou essa criatura. Deus será glorificado. É assim que a gente colabora, coopera com Deus, se transformando naquilo que Deus deseja que a gente seja. Em Efésios capítulo 4, no verso 15, está escrito assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Na verdade, no amor, crescimento em Cristo, baseado, firmado em Cristo, até que a gente possa experimentar aquilo que disse Jesus a respeito de si mesmo, mas que pode ser extensivo àqueles que o seguem, se assim o fizerem. Em João, capítulo 3, versículo 30, Jesus diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Parece um contrassenso em relação a tudo que eu falei até agora, mas não. É que quando eu crescer espiritualmente, quem vai ser mais notado vai ser Deus. E aí ele vai crescer e eu vou diminuir diante dele. Entende isso? Foi assim que Jesus se comportou. Então, se crescer é uma ordem de Deus, e para crescer eu preciso da palavra de Deus, eu preciso me voltar para ela. A igreja precisa se voltar para a palavra de Deus. Isso vai transformar a nossa vida. Não há transformação milagrosa no sentido de que uma oração do pastor faça você se tornar uma pessoa espiritual. Uma oração do pastor faça você dar o fruto do Espírito Santo. Isso não existe. Isso é trabalho de crescimento. A gente quer medidas fáceis.
A gente quer que por uma oração eu me transforme numa pessoa paciente. Por uma oração eu me transforme numa pessoa com domínio próprio. Isso não vai acontecer. Isso é um trabalho de crescimento que é conquistado com alimentação correta e sadia. Isso é um fruto natural que vai ser dado para aquele que é cristão, para aquele que tem o Espírito Santo. Mas debaixo de trabalho, debaixo de disciplina, debaixo do desejo de crescer. Se o seu desejo de crescer parar, você vai parar de comer. E aí quando você for no pediatra espiritual, ele vai ver assim: poxa, seu peso diminuiu, você diminuiu de altura, já era para você estar bem maior, já era para você estar bem mais fortinho. O que está acontecendo? E aí cabe a você consertar isso. Eu quero alimentar mais, eu quero crescer. Mas isso é uma vontade de cada um. Que Deus coloque essa vontade no nosso coração. Amém? Vamos orar. Ah, meu Deus, Tua palavra, fonte de todo crescimento, fonte de todo alimento, nos foi ministrada. Que ela produza mais fome em nós essa manhã, meu Deus. Mais o desejo de vir mais, de receber mais, de crescer mais, de nos aplicar mais ao crescimento, ao entendimento. Que ninguém aqui se conforme com pouco nessa área, Pai. Que nós possamos querer sempre mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como diz a Tua palavra, meu Deus. Coloca fome e sede no Teu povo dessa palavra, Pai. De uma única fonte, a fonte Jesus, para que não haja contaminação, para que não venhamos a andar de um lado para o outro, agitados como meninos, mas que haja um crescimento sadio na Tua igreja, sadio, meu Deus, e que toda infantilidade fique de lado, toda prova de infantilidade caia por terra, Pai. Transforma-nos, Senhor, num corpo sadio, de pessoas comprometidas contigo e que experimentem o crescimento que só o Senhor pode dar. É o que eu te peço por mim e por cada irmão, em nome de Jesus. Amém.